Bom dia, queridos alunos do 7º ano da Escola Dinâmica. Como já concluímos nosso livro, como eu falei na aula passada, hoje iremos trabalhar aqui com uma breve revisão, falando hoje no capítulo 10 sobre o espaço brasileiro e sua diversidade. 7º ano a gente sabe que trabalha apenas com o Brasil, muito já se falou sobre a beleza e as diversidades do espaço natural brasileiro, de Pero Vaz de Caminha aos ambientalistas atuais. A unanimidade do território do nosso país apresenta uma diversidade natural riquíssima. O Brasil é um país extremamente privilegiado, porque sua biodiversidade natural é extremamente exuberante, um relevo de múltiplas feições que vão desde as regiões rebaixadas até os picos acima de 1.000 metros de altitude, e uma climatologia que apresenta como características predominantes temperaturas elevadas, chuvas abundantes na maior parte do território, fornecendo a existência de rios caudalosos e uma vegetação ao longo do processo de apropriação de conquistas e construção do espaço geográfico brasileiro, produziu impactos sobre praticamente todos os ambientes devido à ação antrópica por conta da ocupação territorial. E infelizmente hoje o espaço natural brasileiro não é mais aquele que existia durante o período colonial há cerca de 550 anos atrás. A calma geológica do território brasileiro, porque o Brasil ele não apresenta atividades sísmicas de grande magnitude. É simples, meus queridos. A placa sul-americana ela está extremamente consolidada nas suas áreas centrais, e o Brasil justamente está localizado nessa porção central da placa sul-americana, porque na realidade quem provoca a movimentação da placa tectônica é justamente essa instabilidade, porque a placa ela boia sobre uma camada de magma denominada como a xenosfera. Como eu não tenho falhamentos nessa placa tectônica e está extremamente consolidada, isso vai fazer com que esta placa ela não tenha essas movimentações de placas tectônicas, e aí não vai haver a presença de terremotos nem de vulcanismo no Brasil. Eu tenho uma outra tremor de terra de baixa magnitude por conta justamente de acomodação de solo devido à retirada da água do lençol freático de algumas regiões, e consequentemente as pessoas acabam pensando que é algum terremoto causado por placa tectônica, que isso não existe aqui no Brasil. Segundo os estudos geológicos, o território brasileiro apresenta uma extraordinária calma tectônica, pois não é atingido por grandes abalos sísmicos ou atividades vulcânicas. Essa calma geológica é explicada pela antiguidade da formação do nosso território e seu posicionamento na placa sul-americana. Como estudamos no ano anterior, ano passado, e aí com a geografia que foi abrangida no mundo inteiro, a nossa política o nosso planeta é formado por grandes massas continentais que flutuam e se deslocam aleatoriamente sobre o magma pastoso, denominado as placas tectônicas. E esse magma pastoso é chamado de xenosfera, camada viscosa do nosso planeta Terra. Se você observar com atenção a figura acima, notará que nosso país está localizado no centro da placa sul-americana, distante, portanto, das áreas de choque destas placas, desta como a do placa do Nazca, ou seja, distante da área de ocorrência de terremotos e vulcões. Por outro lado, o nosso território começou a ser formado ao longo das eras arqueozoica e proteozoica, ou seja, uma era muito antiga, que promoveu aí uma consolidação da nossa placa tectônica. Foi nesse momento geológico que surgiram os primeiros escudos cristalinos brasileiros, o escudo brasileiro e o escudo da Guiana, e as serras do Mar e da Mantiqueira. O território passou por um processo de levantamento e rebaixamento ao longo das outras áreas, terminando por desgastes em virtude da ação dos agentes erosivos. Portanto, falhamentos ocorreram atualmente
não ocorre mais e dobramentos modernos não são produzidos no nosso território, graças ao seu distanciamento das explosões de placas tectônicas. Nossos dobramentos são antigos, produzidos aproximadamente há cerca de 700 milhões de anos. Então, no Brasil, nós não temos dobramentos modernos, há apenas dobramentos antigos, devido à consolidação da placa sul-americana existente. E por isso é que o nosso território ele não apresenta grandes cadeias de montanhas. Nosso território é formado basicamente por planaltos, planícies e depressões, e não temos aí a presença de cadeias de montanhas. Contudo, devemos destacar que o território brasileiro não está totalmente imune aos terremotos da Terra. Com certeza, algumas vezes você já foi pego de surpresa pela televisão, que notificou de forma bastante assustada um tremor de terra de algum ponto do Brasil. Esse assombro não deveria ocorrer, pois nosso país pode apresentar, como qualquer lugar do planeta, pequenos terremotos em virtude de assentamento de falhas e derramamentos do teto de cavernas subterrâneas, que é chamado acomodação do solo, como eu falei para vocês. E isso, de certa forma, acaba ocorrendo aí o tremor de terra que existe em algumas regiões. Quanto aos vulcões, atualmente nenhum deles encontra-se ativo no território brasileiro, porém existe evidência geológica de que aqui já ocorreram intensas atividades vulcânicas, principalmente durante a era Mesozoica, principalmente na região que vai de São Paulo até o Rio Grande do Sul, onde ocorre intenso derrame vulcânico basalto. E aí, por isso, naquela área, o solo é extremamente fértil, devido a esse derramamento basalto existente naquela região. E essa fertilidade acabou proporcionando aí um grande desenvolvimento no processo agrícola. Como eu tenho ali uma área de grande produtividade de cana e açúcar, uma área de terra roxa de massapê. Outras manifestações que ocorreram no final da era Mesozoica e no início da era Cenozoica terciária, apresentando como resultado a formação de ilhas oceânicas brasileiras, como a arquipélago de Fernando de Noronha, Trindade e Martim Vaz. Os penedos de São Pedro e São Paulo. Nesse mesmo período, essas manifestações também foram muito intensas no território brasileiro, nas seguintes áreas: Poços de Caldas e Araxá, em Minas Gerais; São Sebastião, Jacupiranga, em São Paulo; Itatiaia, Cabo Frio, Medanha e Tíngua, no Rio de Janeiro; Lajes, Santa Catarina; Bacia do Amazonas e Porã, em Goiás. Então, essas áreas tiveram uma grande movimentação sísmica durante um processo histórico muito intenso. As altitudes de relevo brasileiro. É importante a gente falar que o relevo brasileiro não apresenta altitudes muito altas. A altitude brasileira é uma altitude extremamente modesta, devido à atividade geológica existente no nosso território, onde não apresenta aí a atuação das forças endógenas atualmente. Quem atua no território brasileiro só são forças exógenas. Aquelas que atuam sobre o território brasileiro são consideradas também forças modeladoras, ou seja, elas transformam o relevo, elas modelam o relevo que nós temos no território brasileiro. Então, a estrutura brasileira, do relevo brasileiro, é basicamente composta, em sua maioria, por planaltos. O planalto é a forma de relevo predominante no Brasil. Então, se você pegar alguma prova aí que venha perguntando qual a estrutura de relevo predominante no Brasil, é o planalto. Temos vários planaltos no Brasil, como o Planalto Central, o Planalto de Juliana, o Planalto da Borborema, o Planalto Sul-Rio-Grandense. Então, existe uma grande quantidade de planaltos no Brasil. Sabemos que os planaltos são as formas de relevo que apresentam altitudes em torno de 300 a 600 metros, cujo topo é suavemente ondulado e é limitado por declives. Se você observar atentamente, a imagem abaixo tornará que, sua maioria, os planaltos brasileiros
apresentam a parte mais baixa em sua vertente em contato direto com a região de depressão. Quando analisamos a forma particular do relevo norte, o Planalto Amazônico Ocidental é eliminado pelas depressões marginais sul e norte da Amazônica, sulcano, ao meio pela planície do Rio Amazonas. A região nordeste, Plano da Borborema, é limitado a leste pela planície dos portabuleiros litorâneos e a oeste pela depressão sertaneja. A região centro-oeste, o sudeste, Planalto e Chapadas da Bacia do Paraná, são separados pela erosão do Rio Paraná, limitando o oriente pela depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná e o acidente da planície Pantanal Mato Grossense. Nessa mesma região, os planaltos e as serras do Atlântico estão encaixados entre a pequena planície litorânea leste e a depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná. Então, são essas as áreas de planalto do território brasileiro. E aí nós temos basicamente esse tipo de planalto existente no Brasil, sendo predominante no território brasileiro. Visto dessa forma, fazemos aqui o território brasileiro em grandes processos erosivos por meio da força dos agentes externos, porque nos planaltos a erosão supera o processo de sedimentação e aí, consequentemente, eu tenho um processo erosivo muito intenso no território brasileiro, como os rios e as chuvas ao longo do tempo geológico, porque os nossos planaltos eram compostos de rochas mais residuais, testemunhos em uma área em que nossas altitudes eram mais elevadas. Então, há milhares de anos atrás, no Brasil, tínhamos aqui grandes cadeias de montanhas que, ao longo do tempo, os processos erosivos acabaram, de uma certa forma, rebaixando essa cadeia de montanhas existente aqui, fazendo com que o relevo brasileiro se tornasse um relevo tanto quanto modesto, em relação aos que nós temos atualmente, o que nós tínhamos há milhares de anos atrás. Então, o relevo brasileiro é um relevo relativamente modesto, não tem grandes altitudes. No caso brasileiro, os únicos agentes que... Na atualidade, grande parte desses planaltos, serras chapadas, encontra-se amplamente ocupado por cidades povoadas da culturas vegetais. Então, são as informações de planaltos que nós temos no território brasileiro. Meus queridos, além dos planaltos, o território brasileiro também é composto por planícies, porém não são tantas quanto a formação de planaltos. Nós temos aí a planície costeira do Brasil, que abrange todo o litoral brasileiro, assim como em grande parte do território mundial. As planícies costeiras se formam através do processo de sedimentação que é arrastado a partir do processo erosivo no interior do continente, que acumula-se nas planícies costeiras, quando nós temos aí as chamadas praias do litoral brasileiro, que nada mais é do que as planícies onde o processo de sedimentação é superior do que o processo de erosão. O processo erosivo, ele sobressai onde se tem uma maior quantidade de relevo em altitude, como os planaltos e cadeias de montanhas, no qual nós não temos no Brasil as cadeias de montanhas. A maior abundância é de planaltos e, posteriormente, de planícies. São acúmulos de sedimentos que foram arrastados do interior do continente através de processo erosivo, que foram causados nas cadeias de montanhas e nos planaltos brasileiros. E aí eu tenho algumas planícies, como as planícies costeiras ou marítimas, que localizam-se ao longo do litoral, que são resultados da acumulação de sedimentos marinhos e fluvio-marinhos, ou seja, entre o rio e o mar, por isso chamado de flúvio marinho, que é na área de mangue, digamos assim. Os principais exemplos são as planícies do litoral sul, do litoral de Barreiras, as falésias do Nordeste, o litoral das dunas, do Rio Grande do Norte, entre outras. Atualmente, essas áreas encontram-se em virtude do povoamento espacial do nosso território, que se concentrou nessa região
completamente modificada pela construção das grandes cidades, como exemplo de Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Além disso, temos também as planícies continentais. Estão situadas no interior do continente brasileiro e são formadas pela ação de diversos rios a partir da deposição de sedimentos. Como, por exemplo, temos a planície do Pantanal do Rio Amazonas. Essas planícies, em virtude de obstáculos impostos pela natureza brasileiras, foram tardiamente incorporadas no espaço geográfico nacional. Contudo, em virtude da pecuária bovina e da mineração, surgiram nessas áreas diversos povoamentos que transformaram as planícies em grandes cidades. E as depressões que nós temos no Brasil. É importante salientar que no Brasil não existem depressões absolutas, somente depressões relativas. Por quê? Porque devido à antiguidade geológica do território brasileiro, antigamente, há milhares de anos, no período proterozoico, no período mesozoico, existiam grandes depressões absolutas. Primeiro é importante a gente entender o que é uma depressão absoluta e o que é uma depressão relativa. A depressão absoluta, ela encontra-se abaixo do nível do mar, devido ao processo de escavação erosivo, fez com que esse sulco no solo, esse buraco do solo, tornasse muito profundo e ficasse abaixo do nível do mar. Como é o caso, por exemplo, da depressão sertaneja, que não é hoje mais uma depressão absoluta. Mas há milhares de anos atrás, a depressão sertaneja já foi uma depressão absoluta. Por quê? Porque nós tínhamos onde é hoje o Planalto da Borborema e onde nós temos hoje a Serra do Araripe. Há milhares de anos atrás eram cadeias de montanhas que, devido aos processos erosivos das forças exógenas, retiraram os sedimentos que estavam sobre essa grande cadeia de montanha, que fazia parte onde é hoje o Planalto da Borborema e onde é hoje também a Serra do Araripe. Essa erosão acumulou, tirou os sedimentos lá de cima, que veio acumular nessa grande planície absoluta que era naquela época, ocupando essa região toda de sedimentos e tornando ela de uma planície ou de uma depressão absoluta, tornando-se assim uma depressão relativa devido ao acúmulo de sedimentos que passou a ocorrer dentro dela. Então, no Brasil, hoje, onde era antigamente depressões absolutas, passaram a ser ocupadas de sedimentos dos processos erosivos das cadeias de montanhas existentes aqui no Brasil num passado remoto e tornaram-se assim as chamadas depressões relativas, ou seja, acima do nível do mar. Então, quais são os planaltos que nós temos no Brasil atualmente? Planalto da Amazônia Oriental, Planalto e Chapadas da Bacia do Parnaíba, Planalto e Chapadas da Bacia do Paraná, Planalto e Chapadas dos Perecins, Planaltos residuais sul-amazônicas, Planaltos residuais norte-amazônica, Planalto da Serra do Atlântico Leste-Sudeste, Planalto da Serra de Goiás e Minas, Serras residuais do Alto Paraguai, Planalto da Borborema e o Planalto Sul-Rio-Grandense. São estes planaltos que nós temos distribuídos no território brasileiro. Já as depressões temos a Depressão Amazônia Oriental, ou Ocidental que diga, Depressão Marginal Norte-Amazônica, Depressão Marginal Sul-Amazônica, Depressão do Araguaia, Depressão Cuiabana, Depressão do Alto Paraguai, Guaporé, Depressão do Miranda, Depressão Sertaneja do São Francisco, a Depressão do Tocantins, a Depressão Periférica da Borda Leste da Bacia do Paraná e a Depressão Periférica Sul-Rio-Grandense. Então essas são as depressões, vale ressaltar que todas são depressões relativas.
Não existem depressões absolutas no Brasil. E as planícies, nós temos a planície do Rio Amazonas, a planície do Rio Araguaia, a planície do Pantanal Rio Guaporé, a planície do Pantanal Mato Grossense, a planície da Lagoa dos Patos e Mirim e a planície de Tabuleiros Litorâneos. Essa se estende em todo o litoral brasileiro. Então são essas as formações de relevo que nós temos no território brasileiro. Então, gente, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e que Deus os abençoe.